questão fundamental para percebermos todas as negociações que conduziram ao resultado final do Tratado de Tordesilhas. A viagem de Bartolomeu Dias, que leva à descoberta do Cabo da Boa Esperança e da passagem para o Índico, é uma viagem que foi feita ao longo da costa ocidental africana, porque era uma viagem em busca da passagem. Mas enquanto realizaram essa navegação penosa para sul, os navegadores portugueses aperceberam-se que estavam a enfrentar permanentemente ventos contrários, que são os ventos alísios que, junto à costa africana, sopram para norte. E, portanto, que era uma viagem difícil e era uma viagem pouco prática. Para aceder à rota do Cabo, para aceder ao Oceano Índico e às especiarias, para ir ao Oriente, era preciso navegar primeiro para o Ocidente no Atlântico, era preciso ir até o sudoeste do Atlântico para ter uma rota permanentemente com ventos favoráveis, que era muito mais rápida e muito menos arriscada do que uma rota de navios de comércio realizada em um regime de ventos contrários. Os diplomatas e os espiões de ambos os reinos trabalham de empreitada para evitar o conflito bélico, que não interessa a nenhuma das coroas. Um conflito motivado, além do mais, por um oceano e umas terras recém-exploradas e que ninguém sabe localizar com precisão. Hoje, rogo a Deus Nosso Senhor que continue a abençoar-nos com a sua graça. A mesma graça com que respondeu às nossas orações, quando o mapa de Colombo demonstrou que as novas terras estavam na área de influência da coroa de Castela. Sabemos agora que podemos ceder às petições portuguesas e deslocar 270 léguas para o Ocidente a linha estabelecida pelo nosso Santo Padre. Deste modo, vós conseguireis a paz e mantereis as novas terras sob a vossa santa e magnânima coroa. É evidente que os reis católicos estavam numa situação desvantajosa em relação a Portugal nestas negociações, porque os reis católicos tinham entrado de repente neste processo, enquanto os portugueses estavam nele, nesta altura, há mais de 70 anos. E esta é que é a grande diferença, não é? Os portugueses têm navegações para o sul desde os anos 20, passam o Cabo Bojador em 1434 e, portanto, 60 anos depois negociam Tordesilhas. O processo de negociação decorre com o envio simultâneo de embaixadas e há um período, são no fundo cerca de 15 meses de negociações, é um período que não está tão bem documentado como nós gostaríamos que estivesse, porque nós temos conhecimento do que as embaixadas vão para um lado e para o outro, exatamente o que é que discutem e porque é que discutem, isso não é sabido. As crónicas e a documentação existente não são muito loquazes a esse respeito, não dizem muitas coisas. E, por exemplo, da parte portuguesa é muito curioso porque há claramente um silêncio sobre o assunto que não se percebe bem, a não ser que nós assumamos que Tordesilhas não foi exatamente entendido como uma grande vitória de Dom João II aos olhos daqueles que o serviam a ele próprio. Não? Eu diria que são negociações muito modernas. Há embaixadores, envio de notas diplomáticas, há contra-informação, há muita contra-informação, tanto dos dois lados. Há negociações oficiais e pressões paralelas. Há uma componente forte de negociações técnicas ao lado das negociações políticas, sobretudo quando se entra no domínio da definição das linhas de fronteiras atlânticas. É interessante notar que um dos negociadores finais de Tordesilhas, e provavelmente terá participado nas negociações anteriores, embora não apareça na primeira linha, é um técnico de navegação. É um homem com uma grande experiência, um português chamado Duarte Pacheco Pereira, com grande experiência na navegação na zona da Guiné, e muito provavelmente a sua opinião foi determinante na definição dos exatos termos em que a linha de fronteira das 370 léguas será definida, porque efetivamente os termos em que essa linha é definida têm, para a época, um extraordinário rigor técnico, dentro das limitações da época.
enquanto se discute a questão da divisão do Oceano Atlântico em duas áreas de influência, discute-se também um outro problema que é capital para os monarcas de ambos os lados. É que o filho mais velho e herdeiro de Dom João II, o príncipe Dom Afonso, morreu num acidente de cavalo. E a sucessão da coroa de Portugal, na altura em que se está a discutir esta questão de Tordesilhas, recai sobre Dom Manuel, que é seu cunhado, mas é também seu inimigo político. E há uma intervenção clara dos monarcas de Castela, Isabel a Católica de Castela e Fernando de Aragão, no sentido de que Dom João II reconheça os direitos sucessórios do seu primo Dom Manuel. E Dom João II acabará, de facto, por reconhecer o direito sucessório de Dom Manuel, que era juridicamente aquele que tinha o direito de lhe suceder, de resto. Rapidamente se chegou a um consenso. Eu diria que, neste aspecto, embora seja difícil de provar, mas é muito provável, é muito, enfim, aceitável que tenha tido uma força muito grande a figura de Fernando. O Castela, e sobretudo a coroa de Aragão, Fernando era o rei de Aragão, estavam com problemas muito complicados em Itália, problemas que na ordem imediata eram muito mais importantes do que a negociação de umas ilhas, mais ou menos perdidas e, como digo, insuficientemente conhecidas, de modo que muito provavelmente Fernando tem todo o interesse, e nesse sentido terá influenciado Isabel, tem todo o interesse em chegar rapidamente a um acordo que lhe pacifica a frente ocidental quando ele tem problemas gravíssimos no Mediterrâneo. Finalmente, a 7 de junho de 1494, duas delegações de ambas as coroas reúnem-se na localidade castelhana de Tordesilhas para assinar um acordo que, do ponto de vista ocidental, supõe a divisão do mundo conhecida até à data. Alonso González de Tordesillas es mi nombre. Y yo su esposa, Leonor de Ulloa. Y esta es nuestra casa. Las dos comisiones, la portuguesa y la española. As duas comissões, a portuguesa e a espanhola ou castelhana, reúnem-se na cidade, no Palácio de Tordesilhas, aqui mesmo onde estamos agora a gravar. E vão chegar a um dos acordos correspondentes, que é conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Não me atrevo a falar em divisão do mundo, como se diz por aí. Embora os chineses se riam de nós, claro. Digamos que repartem as áreas de influência atlântica entre ambas as coroas. Não foi fácil chegar ao acordo de Tordesilhas, mesmo nas negociações de Tordesilhas, embora a ameaça militar sempre estivesse presente, nunca chegou a ser concretizada e, portanto, os problemas acabaram por se resolver em termos pacíficos. A zona que vai desde a linha de Tordesilhas em direção a este corresponderia a Portugal. Toda essa área de influência estaria sob o seu poder. E a parte correspondente à linha em direção ao oeste corresponderia a Castela. Com um corredor para que possa passar da região espanhola da Península de Castela em direção a oeste pelas Canárias. Esta é a decisão fundamental que apazigua a possível inimizade entre Dom João II e os reis católicos. O tratado significa para Castela que, de facto, o novo mundo é castelhano, mas ficaram sem uma parte, digamos assim. Portanto, a parte da América do Sul, correspondente a uma área muito superior àquela que foi estipulada no tratado e corresponde hoje ao Brasil, fugiu à influência castelhana. Toda a América do Sul hoje deveria falar castelhano se a linha de Alexandre VI vingasse. Portugal garante, por outro lado, o caminho para o Oriente, mas perdeu o que seria a intenção primeira de Dom João II, que era o paralelo que lhe daria o controle de todo o Atlântico Sul. Portanto, ambos perderam e ambos ganharam. Hoje em dia, todos os verões, um grupo de teatro formado pelos vizinhos de Tordesilhas representa para os turistas a assinatura do histórico tratado. O acordo assinado em Tordesilhas e ratificado em Setúbal dá origem a uma nova cartografia criada em Castela por Juan Rodrigues de Fonseca. Os novos mapas incluem a linha de Tordesilhas, dividindo o mundo em dois.
Esta linha estará presente em muitas cartas até ao século XVIII. Mas o primeiro mapa que a apresenta é este. A carta feita em 1500 por Juan de la Cosa, um piloto que já navegara com Colombo na sua primeira viagem às Antilhas. A carta de Juan de la Cosa é uma carta universal, como lhe chamavam na altura. Nela está representado todo o mundo conhecido até então e, sobretudo, as terras descobertas pelos espanhóis na América, que então não se chamava América, mas sim Índias. Esta carta é importante porque põe no papel a questão dos descobrimentos e os temas políticos e de competência entre portugueses e espanhóis. A carta de Juan de la Cosa, pintada sobre pele de vitelo, encerra ainda hoje muitos segredos. As cartas deste tipo eram enroladas e guardadas nos despachos e, infelizmente, eram quase sempre enroladas da direita para a esquerda, de forma que a parte da América era a que ficava mais de fora e, por isso, ficou mais deteriorada. Todas estas lacunas se devem ao facto de estarem sempre enroladas. O que significa este Cristóvão Colombo aqui, não se sabe. Existem de facto muitas teorias, das quais a mais simples é a que afirma que, como não se sabia se aqui havia uma passagem para as Índias, que era precisamente o que Colombo procurava, foi colocado aqui esta consagração a São Cristóvão para cobrir essa parte desconhecida. E aqui está traçada a tão importante linha divisória. Não restam dúvidas de que esta carta foi baseada nas resoluções do Tratado de Tordesilhas. Era muito importante para os reis católicos saberem que território, segundo esse tratado, pertencia à sua metade e que território pertencia aos portugueses, segundo esse tratado. A carta de Juan de la Cosa destinava-se aos reis católicos espanhóis que não queriam voltar a padecer de falta de informação sobre a descoberta de Colombo, nem pôr em perigo a paz com Portugal. Após a assinatura do tratado, os reis de ambas as coroas, Dom João II, Dona Isabel e Dom Fernando, esforçam-se por saber quanto antes até onde chegam as frotas concorrentes. Neste ir e vir de embarcações e descobridores, aparece o Brasil. O tratado deixa bem claro que o território amazónico pertence à área de domínio português. Porém, algumas teorias apontam para o facto de o empenho de Dom João II em levar a linha de Tordesilhas até às 370 léguas das Ilhas dos Açores só ser explicável porque Portugal já conhecia o Brasil antes de Colombo chegar às Antilhas. Eu penso que esta interpretação não é aceitável. Em primeiro lugar, porque é demasiado forçada para tentar encontrar no Dom João II quase que uma capacidade estratégica que de facto ele não podia ter. Objetivamente não se conhecia o Brasil, a não ser que se admita que esse conhecimento era um conhecimento secreto. E o recurso a conhecimentos secretos é muito perigoso na história porque permite explicar tudo. A referência ao secreto dispensa-nos de apresentar provas. É secreto e, portanto, não tenho que o provar. Melhor, o secreto transforma em prova a ausência de prova. Eu creio que Portugal, no mínimo, tinha grande desconfiança de que haveria ali terras. Parece-me que o mais provável é que já tivessem de facto avistado e tivessem tanto consciência de que existiam ali terras. Agora, a existência ali de terras não significa que tivessem conhecimento do Brasil, porque nós hoje associamos o Brasil a um país concreto, a um país imenso, enorme. Ora, dificilmente os portugueses teriam essa perspectiva no final do século XV. Penso que os portugueses tinham conhecimento dessas terras, mas não penso que elas tivessem sido um objetivo estratégico e não penso que possa ter sido essa a razão real